serva do Senhor com as palmas bem alegres. Aleluia. Graça e paz, amada igreja, amém? Como é bom poder estar na casa do Senhor. Como é bom poder viver diante do trono do Rei. Amados, você está no melhor lugar que você poderia estar. Eu quero dizer para você que no Salmos 23 há uma promessa muito linda. E ele diz o quê? Vamos? O que diz Salmos 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Quando eu digo nada, é nada, porque nós não servimos um Deus limitado. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus de milagre, o nosso Deus é o Deus de cura, o nosso Deus é o Deus de restauração, é o Deus de libertação, é o Deus de renovo, é o Deus de avivamento, é o Deus de graça, é o Deus de paz. É o Deus que entra onde eu e você não podemos ir. Amados, eu posso dizer que eu já vivi tantos milagres. Eu não apenas, pode sentar, igreja, eu não apenas vi milagres. Eu não apenas contemplei milagres na vida de outras pessoas, porque eu também já contemplei muitos milagres, mas eu também já vivi muitos milagres de Deus. Então eu posso dizer com toda certeza que nada é impossível que crê. Basta apenas que creamos em Deus. Quem nos conhece sabe que nós já vivemos muitos e muitos milagres. Sabe que desde as minhas gestações, por não ter o sangue compatível, eram gravidez de alto risco, e meus filhos estão aí para a honra e glória de Deus, todos saudáveis, todos servindo ao Senhor. Eu posso dizer, o maior milagre de todos é poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas depois desse milagre, os meus filhos estão vivos, estão bem, estão saudáveis, se tornaram homens e homens de excelência, homens de Deus, a qual já começaram as suas próprias famílias, a qual o mais velho vai ser papai agora no final do ano. Então assim, eu sou grata a Deus pelo privilégio. Não é porque eu sou boa, não é porque o pastor Benoir é bom, é porque a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. É porque eu não sei porque o Senhor me escolheu, o que Ele viu em mim. Mesmo assim, Ele me abraçou. Então assim, esse é o nosso Deus. Ele independe de qualquer coisa para te amar. Ele simplesmente te ama porque o amor dele é verdadeiro. Porque o amor dele é puro. Porque a graça dele é sobrenatural. Então, irmão, eu quero te dizer que se você tem fé, você vai ver o milagre de Deus, porque nós servimos o Deus do sobrenatural. E a minha filha, quando nasceu, todos sabem que ela nasceu com um problema muito sério de saúde, a qual o diagnóstico inicial era que eu não teria ela por muito tempo. Porque de uma forma gentil, foi isso que o médico quis dizer: olha, mãe, você tem uma criança que nasceu com menos de 3 quilos, ela precisa de uma cirurgia, não tem profissional em Goiânia, só em São Paulo. E se ela fizer a cirurgia com menos de 10 quilos, ela não sobrevive à cirurgia, ela não tinha 3. Mas, mãe, se a senhora deixar a sua filha pegar uma gripe, vai forçar a cirurgia de emergência da forma e o peso que ela está. O que ele estava me dizendo sutilmente? Quem segura um bebê de gripar? Ele falou de gripe, que era o menor dos problemas que ela poderia ter. Só que logo em seguida, na semana seguinte, eu descobri que ela tinha refluxo também. Então, amados, com 1 ano e meio, ela tinha um problema de sangue chamado CIV, com 2 aberturas muito grandes no coração. Então o sangue jogava muito para o pulmão, porque ele não fazia o ciclo completo, ele ficava passando de um lado para o outro. Então ele falou: mamãe, ela não vai desenvolver normal igual os bebês normais, crescer normal, dar conta de se alimentar normal, porque ela tem essa deficiência. E eu falei assim: Senhor, quando eu engravidei pela 3ª vez, foi porque o Senhor disse que eu poderia engravidar, que o Senhor me daria uma princesa, porque eu já tenho 2 príncipes. 3 anos antes de eu engravidar, eu tinha calcinha, eu tinha sandalinha, porque eu tinha certeza que o Senhor me daria uma menina. E o Senhor testou minha fé por 3 anos, a ponto das pessoas falarem que eu não engravidaria
trabalharia mais, já que eu já tinha 2 filhos e não engravidava dentro de 3 anos. E o Senhor me entregou ela. Na gestação dela foi o ano que eu mais trabalhei na obra do Senhor, mesmo o médico pedindo repouso. Eu trabalhei, eu fiz a tua obra. E agora, se o Senhor está me testando, eu quero dizer que eu não vou aceitar nada menos do Senhor do que aquilo que eu prego e falo do Senhor. E quando a minha filha fez 1 ano e meio, ela foi totalmente curada. O organismo dela cicatrizou, fechou, mas a minha filha tem uma marca no exame de uma cirurgia no coração, a qual ela nunca fez. Só o Senhor. Então eu sirvo a esse Deus que cura, a esse Deus que tem poder para ir além do que nós pensamos, que nós imaginamos. Todos sabem que eu quase perdi meu marido por 3 vezes. Primeira vez que ele bateu num carro de moto e ele só quebrou o tornozelo. A segunda vez ele levou um tiro ao qual perfurou quase todos os órgãos dele. Ele tem uma cicatriz de quase 50 pontos. Ele abriu daqui do peito até um local de uma cesariana. Ele foi todo aberto. A bala permanece nele até hoje, porque eles não se preocuparam em remover a bala, mas estancar o sangramento, porque vários e vários órgãos foram perfurados por aquela bala. Ela saiu passeando dentro dos órgãos dele. E o médico automaticamente perguntou pela esposa, perguntou pela mãe e nos deu um recado: vá para casa, esposa, organize as coisas, descanse um pouco e espere o hospital ligar. O que o médico estava me falando? E com 9 dias ele saiu andando daquele hospital. Com 9 dias, no retorno o médico disse para ele: eu como médico teria morrido assim que soubesse o diagnóstico, porque eu tinha certeza que eu não me salvaria, que não teria o que fazer por mim, mas você saiu andando em 9 dias. Então, amados, esse é o Deus que nós servimos. Não bastasse uma filha nascer com uma doença grave, com 3 meses de idade, no dia do meu aniversário, trabalhando para ganhar dinheiro, para sair para comemorar o meu aniversário, eu tenho notícia às 6 da manhã que ele está dentro do Hugo, passando por uma cirurgia, a qual ele não sairia dela, provavelmente. E nós estamos aqui, 20 anos se passaram. A nossa filha tem 20 anos e está na faculdade. Ele criou os nossos filhos e o Senhor nos deu uma nova oportunidade. Então apenas creia que o Deus que você serve é um Deus de milagre. Saia com essa certeza daqui hoje, que nada é impossível ao que crê. E se você crê, você vai ver a glória de Deus sendo manifesta. Agora eu quero que você se levante, estenda suas mãos para cá. Vamos orar, vamos abençoar, porque quem vai estar ministrando hoje é o pastor Benoí, meu marido, meu discipulador, meu pastor, um homem de Deus, um homem a qual eu busco apoio, eu busco abrigo, né? Um homem a qual às vezes quando precisa puxar a orelha, com todo respeito e amor, eu puxo mesmo, não porque eu não quero ver ele crescer, porque quando a esposa para de implicar, para de enjoar, para de brigar, ela já parou de amar e já desistiu. Mas enquanto ela está lutando, ela quer dizer: eu acredito que você pode ir além, que você pode fazer melhor e que nós podemos ser melhores. Amém? Então que o Senhor, eu sei que Ele já preparou uma palavra, que Ele já estudou uma palavra há dias, mas vamos abençoar, para que o Senhor possa abrir os céus e derramar sobre nós aquilo que nós viemos aqui para ouvir. Eu sempre digo para o Senhor: Senhor, fala comigo, mas não fala aquilo que eu quero, fala aquilo que eu preciso. Porque às vezes ouvir o que quer é bom, mas não traz mudança. Mas aquilo que precisa nos molda, nos muda e nos ensina. Amém? Pai, agora no nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós apresentamos a vida do teu servo, do pastor Benoí, na presença do Senhor. Meu Pai, nós sabemos que ele estudou, que ele meditou na palavra do Senhor, mas eu peço, Senhor, que a revelação do teu Espírito Santo, que está nas entrelinhas, a qual às vezes ele não compreendeu, possa ser revelada a ele nesta noite. E que a palavra possa chegar aos nossos corações e que ela possa gerar um impacto positivo. Meu Deus, que toda resistência do inferno, que toda fortaleza do maligno, que todo céu de bronze caia por terra em nome de Jesus. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, para que possamos ouvir a palavra do Senhor e não apenas ouvir
ouvir, mas sermos praticantes dessa palavra, porque é isso que fará a diferença em nós. Fala conosco, Senhor, não o que queremos, mas aquilo que necessitamos hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Amém. Ainda de pé, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, nós vamos estar lendo a partir do verso 6. Evangelho de João, capítulo 2, verso 6, diz assim: E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-as até em cima. E disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus nós te louvamos, exaltamos ao Senhor, ó Pai amado, agradecidos pela tua palavra, agradecidos por essa noite, porque podemos ouvir da parte do Senhor aos nossos corações, às nossas vidas. Pai, que o Senhor, o teu Espírito Santo, ministre a cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Mais uma vez feliz por estar aqui na Catedral de Vida com esses irmãos queridos, mais irmãos amigos, amigos nossos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Essa noite nós vamos estar falando sobre o milagre na família, o Deus que entra pela porta do fundo. No texto que nós lemos, queridos, fala do início do ministério de Jesus, quando ele faz seu primeiro milagre, ele decide iniciar o seu ministério e fazer o seu primeiro milagre numa reunião de família, num evento de família, onde estavam famílias reunidas. E isso, queridos, por si só, já sinaliza e já mostra que Deus, Ele é um Deus de família. Ele sempre foi e sempre será um Deus que ama famílias. A vontade do Senhor é que todos vivam em família. Se não fosse assim, o salmista não teria dito: olha, Deus te fará habitar em família, até mesmo aquele que está só. Então Deus, Ele deseja isso nas nossas vidas. Mas nos dias de hoje, no século 21 que nós vivemos, o que nós podemos ver e observar, não apenas à nossa volta, são famílias que estão quebradas, famílias que estão vazias, famílias que perderam a essência de ser, famílias aonde o vinho se acabou, famílias aonde o motivo de estar junto, o motivo de se reunirem, se foi. A conexão dessas famílias sumiram. O milagre que Deus quer operar nas nossas vidas, queridos, o milagre que Deus quer operar na nossa casa, na nossa família, ele não parte de algo extraordinário, ou de algo muito grande, ou de algo que venha nos deixar de uma forma aflitos ou indignados, mas de algo simples, que pode acontecer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E é isso que nós vamos ver nessa passagem aqui. A primeira coisa que nós vemos aqui é que o vinho acabou, e ninguém percebeu a tempo. Quando Maria, mãe de Jesus, no verso 3, chega até ele e diz: olha, o tempo se acabar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Em Caná, o vinho naquele momento representava a alegria, a comunhão e a celebração. Era aquilo que fazia as pessoas se alegrarem e celebrarem e comemorarem por estarem ali. Mas de repente, alguém chega e diz: olha, o vinho
acabou. Acabou-se então a alegria. Acabou-se então o motivo de festejarem. Acabou então-se o motivo de estarem juntos. E para aquele casal, queridos, seria uma vergonha pública em meio à grande festa que eles estavam fazendo, de repente o vinho acabar. É a mesma coisa. Acho que a mais recente de casamento, que é a Alice, não é isso? Imagina o casamento da Alice que nós estávamos. De repente, a pessoa da cozinha, né, durante o jantar, aquela fila enorme ainda, mais da metade das pessoas para comer, a cozinheira chega e fala: acabou a comida. Imagina, pastor Rosana, o que não viraria? Ah, mas como assim? Acabou a comida. E agora? Correr num restaurante, correr num fast food, não tinha o que fazer. Seria uma vergonha. E da mesma forma, naquela época, naquele local, estaria instalada uma crise na família. Mas o que acontece aqui, queridos? Naquela família, assim como nas de hoje, precisa ter alguém que identifique o problema. Precisa ter alguém que identifique o problema e procure a pessoa certa. Eles identificaram o problema: olha, acabou-se o vinho. Então Maria, querido, chega até Jesus e, sem falar muita coisa, ela diz: olha, acabou o vinho, não tem vinho. E às vezes o que nós precisamos para a nossa família é chegar com simplicidade diante de Jesus e falar para Ele daquilo que está acontecendo. Às vezes, querido, nós nos tornamos tão apáticos àquilo que Jesus é na nossa vida, porque às vezes nós sofremos, nós estamos passando por dificuldades, estamos passando por momentos realmente turbulentos, mas nós esquecemos de nos aproximar de Jesus. Nos esquecemos de encostar nele e dizer: olha, está acontecendo isso. Está acontecendo essa determinada situação na minha vida. Está acontecendo essa determinada situação na minha família. Naquela família, nesse caso de Caná, o que estava faltando era o vinho. Mas eu te pergunto, queridos, hoje, o que falta na sua família? O que falta nas nossas famílias? É o diálogo? É o afeto? É o tempo de qualidade? É a fé compartilhada? O que está faltando nas nossas famílias? Entenda que a forma que hoje, no século XXI, se vive, a forma como as famílias vivem, elas têm sido treinadas para que aquilo que Deus colocou na vida de importante para nós vivermos tem sido tirado das nossas vidas, tem sido tirado das nossas famílias, tem sido tirado dos nossos dia a dia. Então a pergunta é: você se aproximar de Jesus e perguntar a Ele: Senhor, o que precisa ser reabastecido na minha casa? O que precisa ser reabastecido na minha família? É o diálogo? É o afeto? É o tempo de qualidade? O que precisa ser reabastecido na minha família? E é isso que nós precisamos entender. A primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar aonde está o problema. A solução, que ele só começa com o diagnóstico. Tem aqui a Arce, né? Pegar a Arce de novo de exemplo, né? A Arce é da área da saúde. E você sabe o que tem de interessante? A minha esposa, essa semana foi, acho que foi até ontem, que você foi no médico. Ela foi antes dela, eu já sabia, né? Falei: chegar lá, o médico vai te olhar, apertar o que você tem, pedir um monte de exame e só vai te falar alguma coisa depois que olhar esses exames. É assim ou não é? Toda vez que você vai fazer consulta. Médico nenhum, meus amigos, a não ser o do CAIS, né? Porque o do CAIS é assim: qualquer coisa que você tem, não, é virose. É virose. Dá de pirola na veia. Mas qualquer outro médico, ele não vai te falar o que você tem sem antes você fazer os exames. Você ter um diagnóstico. Aí ele vai falar aquilo que você tem. E às vezes o que nós precisamos fazer para que a nossa família funcione bem
é fazer um diagnóstico, é entender onde está o problema. E então, a partir desse entendimento de aonde está esse problema, nós podemos chegar diante do Senhor e pedir a Ele que Ele reabasteça aquilo que precisa. Reabastecer o diálogo, reabastecer o tempo de qualidade, reabastecer o afeto, porque tudo isso nós precisamos. Precisamos do nosso dia a dia. Às vezes começamos até bem. Às vezes quando nós começamos lá atrás. Porque toda família, ela começa com quantos? Com quantos? Dois, né? Muito bem, isso mesmo. Começa com 2. E aí, ao passar do tempo, dos anos, essa família vai crescendo. Mas quando começa com 2, tudo é mais fácil, não é? Porque tudo aquilo que você precisa resolver em 2. Até as brigas. Se existem brigas, é briga entre 2. Mas à medida que a família vai crescendo, os filhos vão vindo, aí as coisas vão começando a ficar um pouco mais difícil. Vai ficando mais complicado, porque você vai convivendo, além de uma pessoa diferente, que é o seu marido ou a sua esposa, você vai criando outro ser diferente. Tem alguém que tem mais de 3 filhos? Mais de 3? Ninguém? Ninguém tem mais de 3? Se fosse uma igreja lá de 1970 e eu tivesse perguntado alguém que tem mais de 3 filhos, todo mundo levantava a mão e eu precisava aumentando, né, para ver se diminuía. Mas mesmo com 3 filhos, os seus 3 filhos são iguais? Cada um tem um temperamento diferente, uma forma de ser diferente. E você precisa aprender a lidar com cada um de forma diferente. E o pai e a mãe, a melhor coisa é quando os filhos são pequenos. Sim ou não? Sim. Quem já teve filho crescido, é verdade, não é? Às vezes os filhos, quando estão crescidos, você fala assim, é melhor que fosse pequeno. Quando você fala isso, se o seu filho é adolescente grande, ele olha para você assim, como assim? É porque pequeno você mandava, ele obedecia, fazia aquilo que você queria. E às vezes, para famílias que têm mais de 3 ou mais filhos, se existir um conflito ali, você resolver rapidinho, era assim ou não? Se existir um conflito entre os irmãos, você fala, espera aí, vocês não vão resolver não? Eu vou ajeitar o passe, eu vou ajustar vocês. Rapidinho eles se entendiam. Mas depois que cresce, fica adolescente, se torna adulto, aí é mais difícil, né? E como é que você vai ameaçar a pessoa de 20 anos, né, Viviana? Vou chegar ao porrete de você. Apesar que a gente pode, né, pastor? Se é pai e mãe, você pode chegar ao porrete com 20, 30, independente. Quando você tiver vida, se você tiver vida, se você quiser chegar ao porrete, você pode. Aí. Mas como é que a gente faz isso? E aí você passa a ser um conciliador, né? Você passa a ser uma pessoa que vai administrar esses problemas. Então, por isso, queridos, que para que a família viva o milagre de Deus, primeiramente é preciso uma pessoa que consiga diagnosticar o problema. Se a família não está tendo diálogo, precisa ter alguém que identifique isso. Se não está tendo afeto, precisa ter alguém que identifique isso. Se não está tendo tempo de qualidade, precisa ter alguém que identifique isso. A segunda coisa, Maria foi falar com Jesus antes de tentar resolver sozinha. Queridos, quantos de nós, quantos não são poucos, que tentam resolver os seus problemas familiares sozinhos e não vai conseguir. Maria viu que existia um problema e ela não tentou resolver sozinha. Ela chegou até Jesus e disse, olha, não tem vinho. Foram apenas 3 palavras, sem manipulação, sem drama, só a apresentação do problema. E às vezes o que nós precisamos fazer é isso. Às vezes nós chegamos diante de Jesus, falamos para Ele um discurso todinho e não apresentamos o problema. Nós apresentamos todas as nossas justificativas. Por determinada situação está daquela forma, mas não falamos qual é o problema. Então nós precisamos nos organizar.
Muitas pessoas, né, quando vivem um dilema, um drama familiar, às vezes alguns colocam no grupo da família, outros vão no Google e colocam lá como resolver o conflito entre os meus filhos. Hoje não é o Google mais, né? É o Chat GPT. A IA, né? Chat GPT, o Gemini. Como resolver o conflito entre meus filhos. E aí, queridos, Maria não fez isso. Ela simplesmente chegou em Jesus e disse: não tem vinho. Então o que o Senhor espera é que tenha alguém disposto, não alguém perfeito. Porque às vezes nós achamos que precisamos estar perfeitos para chegarmos até a Ele, para pedirmos que Ele possa interceder por nós. Não, Ele espera alguém disposto. Será que foi só Maria que naquela festa ali percebeu que não tinha mais vinho? Com certeza não. Mas ela foi a primeira que se dispôs. E é isso que o Senhor espera de nós. Quando a sua família estiver num momento de crise, quando a sua família estiver passando por algo difícil, Ele espera alguém que se disponha a chegar até Ele e dizer qual é o problema, para que Ele possa resolver. Ele espera alguém que seja o primeiro a orar. Ele espera alguém que seja o primeiro a pedir perdão. Ele espera alguém que seja o primeiro a buscá-lo. Não adianta nós ficarmos esperando pelos outros, mas nós precisamos ser o primeiro que se dispõe a fazer isso. Precisamos ser o primeiro. Não a criticar, não a apontar aquilo que está errado, não apontar aquilo que não está funcionando, não a ser aquele que simplesmente apresenta os problemas. Como eu falei, você chega diante de Jesus e apresenta todas as justificativas, mas Ele espera que você seja o primeiro a chegar até Ele e falar: Senhor, o problema na minha família, na minha casa é esse e esse, e eu quero ser a primeira pessoa a me colocar de joelhos, eu quero ser a primeira pessoa a pedir perdão, eu quero ser a primeira pessoa a estar orando para que esse problema seja resolvido. A terceira coisa, Deus usou potes de pedras, os vasos mais comuns e esquecidos. No verso 6 e 7 diz: estavam ali 6 potes de pedras para a purificação dos judeus. Os potes de purificação que eles naquela época eram tão comuns e tão usados que as pessoas nem davam importância para eles. Para fazer um comparativo para que você possa entender hoje, se na sua casa for mais ou menos parecida com a minha, você deve ter lá um balde que você usa para limpar a casa, sim ou não? Ou é só lá na minha que a minha esposa faz isso? É um balde específico que usa para limpar a casa. E você dá moral para esse balde? Não, só no dia que você vai limpar a casa, que você se lembra dele. Aqueles potes que eles eram dessa forma. Os potes usados para purificação eram lembrados somente quando alguém chegava na casa de um judeu e ele precisava ser limpo, precisava ser purificado, precisava lavar os seus pés. Mas fora isso, ele ficava lá no canto esquecido. E isso nos mostra que Jesus, Ele quer usar aquilo que já existe na sua família para fazer um milagre. Não vai esperar, não adianta você esperar de algo ou de alguém sobrenatural para que o milagre aconteça. Ele vai usar aquilo que já existe na sua casa, na sua família. E a minha pergunta para você hoje é: qual é o seu pote de pedra? Qual é o seu pote de pedra? O que você tem que Jesus pode usar para fazer com que a sua família funcione bem? Você tem diálogo? Você tem tempo de qualidade? Você tem tempo à mesa? Você tem tempo de intimidade? O que você tem? Às vezes nós queremos que o Senhor faça um milagre na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, mas nós não temos nada que Ele possa usar. Nós não temos nada que nós possamos disponibilizar para Ele. Queridos, e imagine
Como eu falei, essa palavra é interessante porque ela nos ensina que Jesus ele age no nosso cotidiano. Ele age naquilo que acontece na nossa vida, no dia a dia. O milagre ele pode acontecer na cozinha, ele pode acontecer no carro quando você está voltando para a sua casa. Ele pode acontecer às vezes até mesmo por alguma palavra que alguém diz num grupo de WhatsApp. É o que você tem que ele vai usar. Como minha esposa falou, a nossa filha mais nova hoje tem 20 anos. E você sabe quais que são os momentos que às vezes, Deus me permite e eu faço uso deles para poder falar com ela, explicar para ela como a vida funciona, discipular ela. Porque eu que às vezes levo e busco ela da faculdade, buscar todas as vezes a certeza. Eu que sempre busco ela. E da faculdade até em casa é uma caminhada de 20 minutos. E às vezes são esses 20 minutos, queridos, que eu construo realidades na vida dela que ela vai levar para toda a eternidade. Vim para casa da faculdade. É onde eu esclareço algumas dúvidas que às vezes ela tem. É onde eu mostro às vezes para ela que a vida pode parecer até bela, mas não é fácil. Então Deus vai usar aquilo que você tem, mas você precisa ter alguma coisa. Se a sua família é daquela família, queridos, que não tem nada em comum e que não tem momentos em comum, Deus dificilmente vai usar alguma coisa. O milagre está pronto para entrar na sua vida, na sua casa e na sua família. Só que às vezes esse milagre pode entrar pela porta dos fundos e você nem perceber. E aí eu te pergunto, qual o tempo que você tem com a sua família? Queridos, hoje o que a gente vê são pais, às vezes cobrando dos seus filhos aquilo que ele não deu, aquilo que ele não construiu. E eu me preocupo, como a minha esposa falou, o nosso filho mais velho, final do ano terá um nenenzinho, primeiro netinho, onde serei testado, serei testado para ver se tudo aquilo que eu falei antes dessa possibilidade, que eu falei, não vou ser um avô desse jeito, dessa forma, assim, não, comigo isso não vai funcionar. Aí vamos ver, pastor Rosana? Vamos ver na hora que chegar, se vai ser assim mesmo. Mas eu me preocupo, e eu até falo isso para ele, porque hoje o que o mundo ensina é que as pessoas elas precisam estar isoladas. É assim ou não? É o que o mundo ensina e é o que ele te cativa a estar isolado. Como eu digo, é assim ou não? Se você tem filho, adolescente ou ainda que seja adulto, que esteja na sua casa, se você acha que não, faça um exercício de memória aí agora. De segunda a domingo, quantas vezes esse seu filho consegue sentar na sala e conversar com você? Quantas vezes ele consegue sentar na sala e ver um filme com você? Quantas vezes ele consegue sentar na sala e vocês terem uma conversa informal, sem reclamação, sem cobrança, apenas conversando de coisas do dia a dia? Agora me diz aí, quantas vezes ele está no quarto dele envolvido com o celular? Quantas vezes ele está no quarto dele envolvido com o computador? E eu não falo isso só de filhos não, queridos. Quantos pais também são da mesma forma? Quantos pais também são da mesma forma? Domingo passado eu ministrei na minha igreja, na igreja de Cristo Renascer, e fiz uma pergunta. Hoje, qual que é a coisa que é indispensável na nossa vida? Alguém arrisca uma resposta? O celular. É indispensável, não é? Não é assim? Às vezes, não vou perguntar aqui para não ter problema, mas às vezes pessoas vão para a igreja, crentes, elas levam o celular, mas não levam a Bíblia. É assim ou não? Porque o celular ele é indispensável, mas ele também te escraviza se você não souber usar.
E hoje o mundo, eles trabalham para isso, para você não ter tempo com a sua família. Quantas pessoas aqui fazem reuniões de família? Fazem reuniões de família assim, não é aquela só no final de ano não, né? Às vezes vocês se reúnem, né? Independente se é aniversário ou não. Algumas famílias fazem isso. Mas se você for ou participar de reuniões de família, você vai ver que a maioria das pessoas lá, elas estão fazendo o quê? Olhando o celular. Facebook, Instagram, vídeos. Elas não se preocupam mais em conversar umas com as outras. E isso rouba o tempo da sua família. Família também, né? Fica só na televisão. Só na televisão, então rouba o tempo. E aí é por isso que eu digo, Jesus quer fazer um milagre na sua casa, na sua família. Mas o que você tem para Ele usar? O que você tem para Ele usar? Queridos, desenvolver hábitos não é fácil. Construir coisas não é fácil. Mas é necessário. É necessário. Dá trabalho. Dá trabalho. Nós estamos falando aqui de família. E quando falamos de família, não tem como não falarmos de filhos. Filho é um negócio simples? Quem acha que é? Quem já teve filho aqui é simples? Não é simples não, irmão, é trabalhoso. Mas mesmo sendo trabalhoso, eu queria ter mais uns dois, né? Minha esposa que não teve coragem. E eu também não, né? Quando eu comecei a pensar que esses meninos iam entrar na fase escolar, tudo mais ou menos na mesma idade, pastor Marizão, falei, haja dinheiro. Vamos parar por aqui, porque senão não vou dar conta não. Mas dá trabalho, você precisa ter tempo, precisa se disponibilizar para isso. Sempre trabalhei, desde quando meus filhos nasceram, mas sempre tive tempo para ensiná-los a andar de bicicleta, sempre tive tempo de ir para a praça com eles, soltar raia, sempre tive tempo para estar horas e horas com eles, jogando videogame, sempre tive tempo para levá-los no mutirama, sempre tive tempo. Nunca permiti que o trabalho ou o cansaço roubasse os momentos que eu poderia ter com eles. E hoje são memórias que ficaram registradas na vida deles, que vão fazer a diferença. Então é por isso que eu preciso entender isso. O milagre de Deus na minha família começa naquilo que eu tenho, nas coisas simples, no entendimento simples de que eu preciso viver o melhor de Deus. Glória a Deus. E por último, o melhor vinho foi reservado para o fim. No verso 10 do capítulo 2 diz: guardaste o bom vinho até agora. Eles não importam aquilo que às vezes nós vivemos, toda dificuldade que nós passamos, o melhor sempre está reservado para depois. Glória a Deus. Entenda isso. O melhor sempre está reservado para depois. E isso é verdade e é realidade nas nossas vidas quando nós nos dispomos a aceitar aquilo que Deus quer fazer. Lá em 2000 e pouco, quando eu fiz a minha primeira mudança, né, com a minha linda esposa, né, saímos de dentro da casa da minha sogra para a nossa primeira casa, pastor Rosana. Toda a nossa mudança, a senhora sabe quantos caminhões que gastou para levar? Faz ideia? Nenhum, porque tudo foi levado numa carretinha. Pensa, Maruzana, tudo aquilo que eu tinha, toda a minha mudança, numa carretinha. E se naquele tempo eu achasse que tudo seria aquilo, talvez hoje eu não estaria aqui olhando para trás e para a glória do Senhor. Né? Hoje, se eu for mudar, eu preciso de um caminhão que tem estrutura para levar as coisas. Porque senão não leva. Porque o melhor sempre está reservado para depois. Os especialistas, Alice, dizem que os primeiros 3 anos do casamento é o mais difícil. Você está dentro ainda, né, do período difícil, né? Porque, segundo eles, é o período de adaptação entre as duas pessoas. O período de adaptação mesmo da minha esposa foi de 7 anos. 7 anos, ela fala: não te quero, vai embora, quero divórcio, me larga. E eu vou ficar aqui.
Você quer que eu vou mesmo? Faz assim, faz as minhas malas aí, põe aí. Se fizer, põe, eu vou. Tem que ter estratégia. Não, eu não vou fazer não, mas não te quero. Não, então eu vou ficando aqui. E aí, hoje a gente até brinca assim, às vezes eu chego em casa, porque todas as vezes que eu chego em casa, quem que é a primeira pessoa que eu procuro pela casa? A princesa. E aí, quando ela não acha, ela me pergunta, né, eu entro lá pela sala e falo, princesa, cadê você? Ela fala assim, casei e mudei. E eu falo, mudando para onde? Não, você não vai não. Eu falo, não, mudando para onde? Se eu tivesse olhado lá para os primeiros 7 anos da minha vida e achando que seria aquilo, não teria vivido e não estaria vivendo o melhor de Deus. Porque Deus sempre tem o melhor para o final. Mas você precisa ser perseverante. Você precisa ser perseverante. Né? Temos aqui, para encerrar, quero usar um exemplo de perseverança. Temos a Danúbia também, né? Eu vou usar a Danúbia. Né? Fácil porque conheci ela, viu o início dela e do Maurício. Né? Quem olha lá para trás, né? As dificuldades que o Maurício e a Danúbia passaram, né? Se tivesse parado lá, não estava vivendo o melhor de Deus hoje. Então Deus sempre tem o melhor, mas para aqueles que são perseverantes, daqueles que insistem, daqueles que perseveram, daqueles que sabem que Deus tem alguma coisa para que Ele possa usar. E é isso que Ele espera para a nossa família, queridos. O milagre está à porta. E às vezes esse milagre nem sempre vai entrar pela porta da frente, mas vai entrar pela porta dos fundos. Foi assim que Caná da Galileia. Ele entrou pela porta dos fundos. Porque você vai ler o texto e vai ver que falaram com os serventes, com as pessoas que serviam. E quem serve fica onde? Fica no melhor lugar da casa? Fica na sala? Fica na recepção? Fica no meio dos convidados? Não. Aquele que serve fica lá no fundo, escondido, aonde ninguém está vendo. E Deus está esperando só aquele que não quer aparecer, está disposto a lutar pela sua família. Entendendo que não precisa ser perfeito, mas precisa ser disponível. Amém? Se coloque de pé. Quero convidar a minha esposa para estar aqui à frente, olhando para os irmãos. E que essa palavra possa ter falado ao seu coração e principalmente direcionado você para que o milagre de Deus seja sempre uma constante na sua família.